Boa tarde, sexto ano. Na semana passada eu passei para vocês a leitura, não foi? E aí a gente vai começar um assunto novo, mas é um assunto que vocês já leram no ano passado e já leram agora na semana passada, que é o sistema nervoso humano. Aqui está o livro, ó. O sistema nervoso humano, tá certo? Então, assim, é lógico que o sistema nervoso tem um monte de detalhezinho que não necessariamente a gente vai estar vendo, mas é importante falar desse sistema, tá certo? Ele é abordado na série de vocês. É um sistema importante porque a gente, todo o nosso funcionamento do corpo, todas as nossas sensações vêm do sistema nervoso, certo? Então, é o cérebro e todo o restante do sistema nervoso, né? Que aí a gente vai ver depois as partes, como é direitinho, que vai dando todas essas sensações de dor, de frio, de calor, sabe? De medo ou coisa do tipo. Os nossos ancestrais, né? Tem exemplos mais simples do dia a dia também, mas os nossos ancestrais sobreviveram graças ao sistema nervoso, de perceber que estava tendo algum perigo, de ouvir algum bicho, alguma coisa se esconder numa caverna ou coisa do tipo. Então, a sensação de medo faz parte do ser humano e é uma boa sensação, sabia? Lógico, eu não estou dizendo aqui que é pra gente viver com medo da vida, com medo das coisas. Não. A gente tem que aprender a lidar com o medo. Só que o medo, falando cientificamente, falando das partes do corpo, ele vai disparar no nosso corpo a adrenalina, que é importante pra gente tomar decisões rápidas, entendeu? A gente chegar e conseguir tomar alguma atitude. Aí vamos trazer para o nosso dia a dia uma coisa que o sistema nervoso pode nos ajudar. Vamos supor que você chegou acostumado, né? A gente fica muito acostumado com a nossa comunidade ou com a cidade pequena. E aí, muitas vezes, os carros estão andando mais devagar. Aí, vamos supor que se você, ou numa avenida um pouquinho maior, num determinado local, pode ser até aqui em Buninal, ou numa outra cidade, vamos supor que você foi para uma cidade maior, São Paulo. Não precisa nem ser São Paulo, pode ser aqui, Ceabra, tanto faz. Aí você tá lá e você tá distraído, né? Acostumado, né? Não tem. Os carros em geral estão andando mais devagar, só que aí nesse local o carro anda mais rápido. E aí você tá andando aqui, ó, distraído, atravessando a rua. De repente você ouve bebê, aquela buzina estrondando. Aquilo dali já vai causar infração de segundos no seu cérebro, tipo dizendo assim, ó, você está em perigo, presta atenção. E aquilo vai disparar, seu coração vai disparar. E aí você vai olhar logo e tomar uma atitude de sair ali do meio da rua. Então, aquela sensação de medo, aquele som que você ouviu, foi graças ao seu sistema nervoso. Então, o seu sistema nervoso captou aquele som, entendeu? E o seu corpo recebeu a ordem. Sai daí, que é perigo. Você pode perder a vida fazendo isso. Então, aquele friozinho na barriga, aquela coisa, o coração palpitando, isso que você está sentindo é bom, certo? Então, lógico que tudo tem medida. Às vezes, se a gente estiver sentindo o coração palpitar demais, ficar sentindo medo de coisas que não existem e tudo, isso daí pode ser um quadro de ansiedade que você está desenvolvendo. E aí você tem que ir aonde? No psicólogo, que ele vai conseguir entender, conversar com você, e aí vocês vão conseguir ver o que é que está te causando essa ansiedade e vai tentar trabalhar isso com você, né? Trabalhar sua mente, tentar se manter mais calma, fazer coisas que vão te deixar mais leve, mais feliz. Enfim, o psicólogo, ele é o profissional responsável, né? No caso aí, pela nossa mente, pelos nossos pensamentos, os nossos sentimentos, vai nos ajudar a lidar com as situações. Mas, no geral, essa sensação de medo, ela é importante para tomar atitudes, tá bom? Então, assim, tudo isso tem na leitura também. Fala um pouquinho sobre isso na leitura, né? Eu só viajei um pouco mais e trouxe mais exemplos aqui para vocês. Olha só, tem até outros exemplos aqui no livro também. A questão da luz, feixe de luz, piscar o olho e tal. Isso é importante. Vem um bicho, passa, a gente pisca o olho na hora. Ou vem um feixe de luz, pisca o olho na hora. Pra quê? Pra proteger, né? Então, é uma coisa rápida. Tipo, faz assim, a gente já pisca logo o olho, que é o quê? Pra se proteger. Mas você não diz assim, pisque meu olho agora, pra eu me proteger. Não, isso é em fração de segundos. A célula vai e funciona. Coloca para funcionar. Não é interessante? É fantástico o nosso corpo, né? Olha só. Então, assim, a gente já falou, né, que o sistema nervoso, aí aqui vem falando a função, né, do sistema nervoso, tá em negrito aqui, né, que tá dizendo, né, que o sistema nervoso é o conjunto de estruturas responsável por perceber,
e interpretar os estímulos ambientais, né? Não é isso que a gente acabou de conversar? Então, ele vai receber esse estímulo, ele vai interpretar e ele vai te passar isso, tá bom? Ah, uma coisa, inclusive o trauma, quando a gente fica traumatizado com uma coisa, é porque a gente já passou por aquilo. Aquilo foi ruim, de certa forma, e aí diz, eu tô traumatizada com tal situação, né? Aquilo nada mais é que o seu corpo tentando se defender, o seu corpo dizendo assim, não vá para ali não, porque você quase morreu por causa daquilo. Aquilo ali aconteceu, foi muito ruim com você, então não vá. Então, às vezes, existe o trauma bom. Como assim um trauma bom? Um exemplo, se você quando era criança fez um determinado movimento que machuca, que não é legal, e aí você fez e sentiu a dor, botou a mão no fogão, sentiu a dor, botou a mão no fogo e ardeu, queimou sua mão, ou você tropeçou e caiu num local muito perigoso e tal, tem alguns traumas que na verdade não é uma coisa ruim. Aquilo ali, quando você vê aquilo dali, ou fogo, você, não, peraí, não vou colocar minha mão aí não, porque eu sei que queima. Então, o seu corpo entendeu aquilo, o seu sistema nervoso vai trabalhar na questão da memória também, para você não fazer aquilo de novo, porque sua vida pode ficar em risco. Agora, pode acontecer também, um exemplo, você está andando de bicicleta e você caiu. E aí, vamos supor que você, depois de um tempo, não consegue ver bicicleta, fica nervoso, começa a suar frio, não consegue mais andar de bicicleta. Aí é diferente. Porque aí esse trauma aconteceu, você começa a suar frio, você não consegue mais andar e tal, porque o seu corpo entendeu que aquilo é um risco de vida. E aí você. Não é todo mundo, com todo mundo que vai acontecer isso, né? E fora que são situações diferentes. Cada caso é um caso. O seu corpo entendeu ali que é como se a bicicleta fosse te fazer entrar em risco de vida. Então, aí você vai precisar quebrar esse ciclo aí num processo, né? Que é o psicólogo que é especialista em fazer isso. Não sou eu que vou dizer aqui o que, é que o psicólogo vai fazer, porque nem eu mesma sei. Mas o psicólogo vai tentar trabalhar isso em você. Você vai chegar e vai dizer, não consigo ver uma bicicleta. Que eu começo a tremer, começo a ficar nervoso ou nervosa, começo a suar frio, porque eu sei, foi porque eu caí naquele dia e tal, bati alguma coisa, me machuquei e tal. E aí ele vai começar a trabalhar isso até você quebrar e voltar a andar de bicicleta normalmente. Entendeu? Então, assim, o corpo não sabe o que é o trauma bom, o que é o trauma ruim. Ele quer te defender, ele quer te proteger a todo custo. Cabe a gente interpretar e ir no profissional caso seja necessário. Tá bom? Aí vamos lá. Aqui vai falando sobre as células nervosas. Lembra que eu falei que existem vários tipos de célula? Não é? Existem as células que vão formar os ossos, as células que vão formar a pele, as células que vão formar o cabelo, as unhas, por aí vai. Então, as células elas vão se unir e formar determinadas estruturas. A gente já estudou isso. Então, as células também vão formar o nosso sistema todinho, que é o sistema nervoso. Tá bom? Aí, vamos acompanhar a leiturinha aqui, rapidinho, para a gente finalizar. Eu só vou falar essa parte. O sistema nervoso humano é formado por células especializadas. Essas células especializadas são quais, gente? Os neurônios e os gliócitos, tá? Os gliócitos, também denominados células gliais, sustentam, protegem e nutrem os neurônios, né? A gente ouve falar mais de neurônio do que dessas células gliais. Tá? Mas a gente já sabe que tem a função de nutrir e proteger os neurônios. A gente já aprendeu uma função dela aí, tá bom? Pode ser até questão de prova. Os neurônios são unidades estruturais e funcionais do sistema nervoso, pois é por meio deles que os estímulos são recebidos e conduzidos para diferentes partes desse sistema, certo? Através dos neurônios. Os neurônios são formados por corpo celular, dendritos e axônio. Tá falando aí da importância dos neurônios, dizendo que os neurônios são importantes para poder ir passando essas informações. Olha aqui, um neurônio é isso aqui tudo, certo? E aí tem as partes, corpo celular vai ser isso daqui, tá dando para enxergar direitinho? Dendritos vai ser isso daqui, O que é que acontece? Essa parte aqui, essa parte aqui todinha vai ser a região do axônio, as ramificações do axônio, certo? Esse extrato mielínico aqui, na verdade, é porque
não estuda essa parte, mas se fizer um corte nele aí, existem estruturas que é chamada de bainha de mielina, tem umas outras estruturas dentro aí que são importantes também para proteger e esses impulsos nervosos serem passados, tá certo? Essas informações serem passadas. Exemplo, você tá ali, você recebe um beliscão. Se você recebe um beliscão, ó, você sente dor na hora. Mas o que é que acontece? Você sente dor na hora, mas essa informação, ó, teve que circular até chegar no seu cérebro e dizer, ó, tá sentindo dor. Ó, isso aqui vai, de certa forma, me proteger. Por quê? Porque se eu receber uma pancada ou coisa do tipo, se coisa de alguém me bateu, coisa do tipo, é uma coisa boa ou ruim? Ruim. Então, se eu tô recebendo essa dor é para eu me defender. O corpo entende, ó, tá acontecendo alguma coisa, ó, tá tendo dor. O que que tá acontecendo que tá com dor? Entendeu? Então, o seu corpo vai começar a trabalhar para se defender, para ter reações de defesa. Então, tudo é para a gente se defender. O nosso corpo é feito perfeitamente para a gente se defender. Aí, vamos lá. Aí está falando sobre o corpo celular, detritos e axônio. A leitura aí. O corpo celular contém o núcleo e a maior parte do citoplasma da célula. Olha aí como essa célula é diferente, né, gente? Ó, núcleo e maior parte aí do citoplasma da célula. Essa região aqui, o corpo celular. Aí vamos aqui para os detritos. Os detritos são prolongamentos do corpo celular. Eles atuam como receptores de estímulo. Eles recebem o estímulo. É como se recebesse a fofoca. Ó, tá acontecendo isso, é? Ó, cadê? Ó, os detritos aqui. Ao redor aqui, ó, do corpo celular. O axônio é um prolongamento que transmite o estímulo proveniente do corpo celular para outros neurônios. Então, a gente está vendo aqui uma célula sozinha, mas vai ter outra do lado, outra do lado, outra do lado, outra do lado, certo? Então, onde é que está o axônio? Olha aqui, essa região aqui todinha é o axônio. E o que é que vai acontecer? Ele transmite o estímulo que veio aqui do corpo celular. O corpo celular manda o estímulo para ele e ele passa para frente. É o fofoqueiro, certo? E aí ele fala, né, envolvendo o axônio de alguns neurônios, as células que formam uma camada gordurosa, conhecida como extrato mielínico, que facilita a transmissão do estímulo. Isso aí é só um detalhezinho, certo? Pronto. Vamos para aqui para baixo, falando das transmissões, ó. A transmissão das informações no sistema nervoso. Os neurônios são células especializadas na recepção, ele recebe, mas ele também transmite, acompanha a leitura aí, e na transmissão de estímulos. Essa transmissão de informação é feita por meio de impulsos nervosos. Ó, imagina aí que os impulsos, vamos supor que o carro deu um problema. Todo mundo já viu isso. Todo mundo já viu um carro que deu um problema de bateria ou coisa do tipo e que precisa de um empurrãozinho. Aí a pessoa fala assim, me dá um impulso aí. Em geral a gente não fala assim, né? Fala, me ajuda a empurrar aqui o carro. Mas imagine que vai dar aquele impulso, ó. Vai, ó, empurrar para o carro engatar e seguir. Então imagine que os impulsos nervosos vão ser isso. Ó. Cadê? Essa transmissão de informação é feita por meio de impulsos nervosos, cuja propagação sempre ocorre em um mesmo sentido nos neurônios. Vai vir dos detritos para o corpo celular e deste para o axônio. Então, olha só, dos detritos vai para o corpo celular, do corpo celular passa para o axônio. Então, ó, o impulso vem daqui ao redor, é como se fosse captando, ó. Capita a fofoca, passa para o meio, passa para frente. Capita a fofoca, passa para o meio, passa para frente. Certo? A transmissão, ó, tô no último parágrafo, acompanha aí. A transmissão do impulso nervoso entre os neurônios se dá sem que haja contato físico entre eles. Não é necessário um tocar no outro para isso acontecer. Entre o axônio de um neurônio e a célula vizinha, existe um espaço, mas é um espaço microscópico chamado sinapse.
é por ele que se dá a transmissão do impulso nervoso, certo? Então, assim, esse impulso passando de neurônio em neurônio até chegar lá, e a sinapse é o espaçozinho entre uma célula de neurônio e outra, certo? Então, já vimos a página 162 e 163, certo? Na próxima aula a gente continua o nosso conteúdo, tá certo? Ó, já vimos essas duas páginas. Na próxima aula a gente vê. Quando a gente finalizar o sistema nervoso humano, a gente já vai fazer uma avaliação para a gente garantir aí, tá certo? A nossa pontuação da unidade. Então, vamos estudando direitinho, vamos vendo direitinho, assistindo a aula direitinho, porque se der tempo continuar vendo mais conteúdos, a gente vai ver. Se não, a gente já vai finalizar aí. Então, vamos ficar de olho aí no calendário para a gente não perder tempo. Tá certo? Então, não deixe para estudar depois. Vai assistir na aula com atenção a partir de agora. Tá bom, gente? Um abraço para vocês e uma boa tarde.